Jesus falava muito por parábolas. E eu tenho sido curada da minha infância, eu tive uma infância muito difícil. Eu não gosto de divulgar isso aqui, sabe? Mas como eu já disse em outros vídeos, o Senhor nos cura e Ele transforma nossas dores em cura para outras pessoas. Ele transforma as nossas marcas em curas para as outras pessoas também. E aí, gente, eu comecei a pensar esses dias em uma coisa que aconteceu comigo quando eu era pequena, de duas situações que aconteceram comigo quando eu estava na escola. Eu sempre fui uma menina muito frufru, gostava muito de rosa, de boneca, muito menininha mesmo, né? Tinha uma moça que vendia palha italiana. Aquelas palhas... É palha italiana? Não, torta alemã. Torta alemã, já errei o nome, é torta alemã. Aquela tortinha com biscoito que vende no potinho. E era de chocolate, redondinha. E eu não podia comprar sempre, era vez ou outra que eu conseguia comprar, mas eu lembro um dia especial que eu consegui dinheiro e eu ia comprar a torta alemã. E eu fui muito feliz de comprar a torta alemã. Só que quando chegou na minha vez de comprar, não tinha mais torta alemã. E eu lembro que eu fui pra sala, chateada, pensei, poxa, hoje eu tinha dinheiro pra comprar a torta alemã, mas não tinha torta alemã, né? A gente fica ali um pouco frustrada, eu devia ter uns 7, 8 anos, mas, né, vida que segue, fui pra aula e a aula passou recreio, não pude comer a torta alemã, né. Quando chegou no final da aula, essa moça me chamou e ela falou, olha só, não tem torta alemã de chocolate, mas tem essa daqui que talvez você goste. Sério, gente, quando ela me deu, era uma torta alemã de morango rosa, triangular, maior do que a torta alemã de chocolate, pelo mesmo preço, e ela ainda achou que eu não ia gostar. E assim, eu fiquei muito feliz porque eu amava rosa, gente, tudo eu queria rosa, tudo. Agora imagina comer uma torta alemã rosa, eu nem sei com que foi feito aquilo, mas eu lembro disso, era uma torta alemã rosa. Agora eu vou trazer para o que o Senhor começou a ministrar o meu coração. Quando eu estava reclamando que eu tive muitas faltas, o Senhor começou a me mostrar que Ele pode me suprir de uma maneira sobrenatural. Não que Ele quisesse que eu tivesse essas faltas, mas Ele faz com que as minhas faltas sejam supridas por algo muito maior. E aí o Senhor começou a me mostrar isso, que o que Ele tinha para mim era muito maior do que eu não tive, sabe? Então, a minha falta ali de uma paternidade, Ele podia me sarar tendo um pai que é o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que é ter poder? De poder segurar as estrelas e não deixá-las caírem, não deixar os meteoros virem e destruir tudo, não deixar uma chuva vir e acabar com a humanidade? Esse seria o meu pai. Só que aí eu entrei num lugar também de achar assim, mas Deus, eu vou colocar o teu papel como tantas coisas, como pai, como amigo, como Senhor. Isso é muito complexo pra mim. Só que o Senhor começou a me mostrar que Ele não se cansa, Ele não é que nem a gente. Então o Senhor quer suprir os papéis que a gente tem buracos dentro da gente, né? Então Ele quer suprir. E Ele pode suprir, porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono da maternidade, da paternidade, da família. Então Ele pode nos suprir. E Ele supre com algo muito maior. E quando eu comecei a receber a paternidade de Deus, eu comecei a entender que eu tenho valor nele, porque Ele me dá valor. Ele me enxerga como filha. E para ser filho, eu não preciso me esforçar para ser filho. Eu preciso aceitar a paternidade do pai. E sabe aquela paternidade que talvez você não teve, ou a maternidade, ou a falta que você sente e parece que aquilo tem destruído a sua vida e que você não vai ser feliz? O Senhor pode suprir. E se você permitir, o Senhor vai suprir como aquela torta alemã, que às vezes não era o que você queria ali no momento, mas depois você é suprido com algo muito maior, muito melhor que você desejava, sabe? E algo que você nem imaginava, mas que foi muito bom para você. Então que você se permita a ser tratado e ser curado pelo Senhor. O Senhor começou a me mostrar que às vezes o inimigo ele quer nos enganar assim. Você não foi amado. Você não precisa obedecer porque você já não é ninguém, então você não precisa obedecer a Deus. Quem garante que Deus tem um sonho para você se você não foi amado nem pelos seus pais? Isso é uma mentira muito grande. O inimigo quer que você acredite nisso para você continuar nesse ciclo e não romper. Mas o Senhor quer que a gente rompa. E para isso a gente precisa deixar que o Senhor preencha o nosso ser com o melhor dele. Eu não estou dizendo aqui que não ter pai, não ter mãe, ou
ter sofrido é algo bom, porque aí o Senhor vai te saciar. Não é algo bom, mas é algo que acontece, né? A humanidade está corrompida, mas a bondade de Deus, a graça de Deus, ela superabunda nesses lugares. E você vai viver muito mais se você permitir que o Senhor cure essas feridas, que o Senhor tape essas lacunas com o melhor dele. E vai ser maior sim, gente. Eu não posso dizer aqui que é a mesma coisa. Eu sinto Deus me proteger hoje em dia como se fosse realmente um pai, gente. Sabe? Eu sinto Deus me proteger. Às vezes a pessoa fala comigo uma coisa ruim e eu nem percebo. E depois eu vejo o que acontece com a pessoa e não querendo mal, mas eu fico pensando, caramba, Deus me protege. Sério, teve uma vez que uma pessoa falou pra mim que eu estava desempregada. Falou muita coisa ruim. Na mesma semana a pessoa foi mandada embora. E aí o que eu fiz? Orei pela pessoa, porque eu não vou ser igual. O inimigo quer que você se prenda na sua dor e não seja livre, mas não é isso que o Senhor quer. E eu sei que às vezes é difícil você entender e pensar como que eu vou entregar minha dor. Mostre ao Senhor, comece a falar com o Senhor em oração, começa a se abrir, porque o Senhor vai te curar. Ele quer nos saciar, Ele quer suprir as nossas necessidades, porque Ele nos ama. Ele amou o mundo de tal maneira que entregou seu filho, e foi por conta disso. Sabe por quê? Ele permitiu que o filho dele sofresse, para que hoje a gente pudesse entregar as nossas dores diante do altar e ser livre. Ele é fiel. E eu falo aqui, gente, às vezes eu falo assim, não tem nada a ver com igreja. Eu amo a igreja. Mas eu acredito muito que a comunhão com o Senhor, você no seu quarto, você conversando com Deus, é o que realmente te trata. A comunhão é aquela junção que a gente faz de amigos e irmãos que vão estar ali, vão ser seu braço também quando precisar, mas vai ter dor, vai ter ferida, vai ter gente que tá machucada, vai ter gente que tá enganando. Então, para você ter o relacionamento puro, tem que ser você e Deus. E depois sim você vai conseguir conviver com as pessoas, vai conseguir entender que as pessoas não são perfeitas, que elas não têm que fazer o que você deseja, o que você quer, nem Deus. Mas a igreja é importante, mas o elo principal é o Senhor. Porque é o Senhor que te encaminha, te direciona para um lugar, para congregar, tudo isso. Porque quando você não é tratado das suas feridas, você não vai conseguir escolher certo, nem mesmo um lugar para congregar. Eu falo isso por experiência própria. Só depois eu fui percebendo que parece que o Senhor também estava com uma bandeira vermelha me mostrando assim, ó. E eu não queria enxergar. Aí o Senhor vai mostrando que não é de qualquer maneira, que não é só porque fala do nome dele que tem ele. São muitos detalhes, gente, que a gente só consegue ver em comunhão com o Senhor. E outra coisa, eu disse aqui, né, que o inimigo às vezes quer colocar a gente em um lugar que a gente não tem valor, pra gente achar que se a nossa vida for qualquer coisa, não tem problema, mas isso é uma mentira. Porque o inimigo quer que a gente crucifique o Senhor mais uma vez. E quando a gente acha que a gente não tem jeito, a gente tá falando pra Jesus que o sacrifício dele não valeu de nada. E imagina o Senhor dos Senhores, o Pai, o Deus de todo o universo, de toda a criação, ouvindo que o filho dele não tem valor. E aí sim a ira do Senhor vai vir sobre nós. Mas quando a gente entende que Cristo tem valor, e ele tem valor, e ele decidiu dar esse valor pra gente. Ele se fez um cara sem valor nenhum. Ele foi crucificado em uma cruz, ele foi envergonhado, ele foi humilhado para que a gente pudesse ter valor nele. Então que o inimigo não te engane, você tem valor no Senhor. O Senhor quer te tratar, o Senhor quer te curar. E não permita que o inimigo manipule sua mente, seus pensamentos. Outra coisa, preciso dizer isso. Às vezes o inimigo fala no nosso ouvido, ele não vai falar assim, Tati, você precisa melhorar nisso. O inimigo, ele fala em primeira pessoa pra gente acreditar que é o nosso pensamento. O inimigo, ele é tão astuto que se a gente não estiver com Cristo, a gente é enganado. Mas quando a gente está com o Senhor, a gente consegue vencer esses dardos inflamados, sabe? Porque ele fica falando no nosso ouvido, eu não tenho valor. Se eu não estou trabalhando, olha só quem eu sou. Não estou trabalhando. Porque a minha família nunca me amou, então quem acha que eu tenho valor? Isso não é sua voz, é o inimigo. Porque se Deus te deu um corpo que funciona, se Deus te deu um coração que bombeia sangue pro seu corpo todo, se Deus fez isso, você acha que você não tem valor? Não deixa o inimigo te enganar. Porque às vezes a gente acha que ele só quer enganar a gente. Ele não quer enganar a gente, ele quer que a gente negue o Senhor Jesus. Porque quem ele tem mais raiva é de Jesus. Mas que o seu coração ouça isso e que o Espírito Santo fale com você. Você tem valor porque Cristo se entregou por você. Cristo se entregou por mim. E se você acreditar nisso, você vai conseguir ter vida nele. E o inimigo não vai conseguir te enganar porque ele não tem força quando a gente tem Jesus com a gente. Então,
Se você quer Jesus no seu coração, feche seus olhos, vá diante da sua cama, se ajoelhe ou deite na sua cama e fale: Senhor Jesus, eu não te conheço, eu não sei como o Senhor é, mas eu quero ter o Senhor. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração. Gente, essa foi a minha oração há alguns anos atrás, sozinha em casa, falando: Senhor, eu quero que o Senhor seja o centro do meu coração. Eu nem consigo acreditar que o Senhor existe, mas se o Senhor existe, seja o centro do meu coração. E a partir daquele dia, eu tive várias experiências e eu comecei a ter uma vida completamente diferente, sabe? Foi um desenvolver, gente. Não foi de uma hora para outra eu comecei a crer. Não, eu comecei a conhecer. Assim como a gente começa a conhecer uma pessoa, comecei a conhecer o Senhor e vi que Ele era real. Então que você também viva isso. Fale com o Senhor, fale: Senhor, não consigo acreditar. Porque se o Senhor existisse, eu não ia deixar eu passar isso. Mas se o Senhor existe, eu venho com o meu coração aqui disposto. Eu quero te conhecer. E se o Senhor me ama, me mostra, Senhor. Não que o Senhor precise ser obrigado a me mostrar, mas porque eu preciso saber que o Senhor me ama. Então me mostra. Eu sei que o Senhor é fiel para fazer isso na sua vida porque Ele fez comigo. Eu não falo aqui de coisas que eu ouvi alguém falar. Eu sei o Deus que fez isso comigo e que tem feito a cada dia, que me transforma a cada dia. Então eu sei que Ele pode fazer isso com você. Se disponha a se entregar, porque o resto o Senhor faz. Ele cuida de você, Ele te ama, Ele não te deixa só. Ainda que todo mundo tenha te abandonado, ainda que você carregue feridas, carregue dores que você acha que não vai aguentar, o Senhor quer trocar o seu fardo, Ele quer te fazer ser leve, Ele quer te fazer ser livre. Creio que o Senhor tem uma história linda para você. Ele traz paz que excede o entendimento, Ele traz alegria que transborda o seu coração e Ele cura suas feridas. Que você venha conseguir se entregar ao Senhor verdadeiramente e não desistir quando vierem o tempo mal, porque o inimigo ele vai ficar com raiva de você, que você está se entregando a alguém que é melhor que ele. Então ele vai ficar com raiva, mas que você venha ter essa convicção do amor de Deus por você e não venha desistir. Não é uma religião que eu tô te oferecendo. Eu tô te oferecendo algo que eu sei que fez muito bem pra mim. Tô te oferecendo alguém que me amou e que tem me transbordado a cada dia e tem me curado a cada dia. Que você também consiga se permitir recebê-lo. O Senhor te ama. Jesus é o melhor presente de todos. Não é nem sobre Natal, sobre Páscoa, mas Jesus é o melhor presente. E Ele está disposto a ser seu presente também. Que Ele venha falar o seu coração e que você consiga se entregar a Ele. Fique com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.